Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Bom, ataque em inferioridade numérica. Bom, é, como o próprio nome diz, a partir do momento que um time, o teu time, partiu, como por exemplo, como forma de contra-ataque, um contra-ataque sustentado, vamos supor que ele tenha subido com dois, no máximo três jogadores, até os outros jogadores chegarem. Então, e a defesa adversária já esteja mais bem composta, já esteja lá com seus jogadores. É possível, com certeza, atacar e até converter em gol. Porém, é um pouco mais difícil, porque você fica sem opção de passe. E aí é que entra uma situação que diz aqui no começo, cuidar com o jogo passivo. Então, pelas novas regras do handebol, já do ciclo olímpico de Rio 2016, o jogo passivo, a partir do momento que o árbitro sinaliza jogo passivo, o teu time tem no máximo 5 passes, né? Na verdade são 6 movimentos com a bola, o que dá em média 5 passes e um arremesso. Então, e isso não é muito demorado a acontecer, porque se o árbitro perceber que o teu time está enrolando para dar continuidade, para arremessar em verdade, acaba acontecendo dele acionar e acabar dando o jogo passivo e invertendo a posse de bola, tá? Colocar os jogadores mais técnicos, mais experientes na quadra. Então, como a regra 4 da substituição, ela permite infinitas substituições, você pode alterar jogadores, desde que seja lá dentro das normas e tudo mais, você pode alterar os jogadores, mas que esses jogadores realmente possam fazer a diferença com a sua experiência em quadra. Trabalhar com os dois armadores. Sim, bem importante. Quando que pode ter um ataque em inferioridade numérica? Não só no contra-ataque, como eu mencionei, mas quando um jogador teu acaba recebendo uma exclusão de 2 minutos. Você vai atacar com 5. Então você tem que saber que no momento que você tem um jogador excluído, é melhor você fazer uma substituição, no caso tática, para que coloque os jogadores mais experientes e que você consiga trabalhar sempre com os dois armadores. Claro que sempre cuidando para não incorrer em jogo passivo. Utilizar somente ataque posicional. Nós vamos falar sobre os tipos de ataque, mas o posicional é aquele em que a bola, os jogadores não trocam de posições, tá? Os alas deverão infiltrar e retornar constantemente. Ou seja, a partir do momento que você tem um jogador a menos, ou num azar tremendo tem até 2 exclusões, vai ser necessário que os alas, os extremos, acabem atuando muito mais, porque eles não vão fazer só a função deles. Eles têm que fazer também, cobrir uma ou até 2 funções de jogadores que naquele momento estão ausentes, dando essa condição de inferioridade. E induzir o adversário a cometer erros. Aí usando os recursos de ataque para que os jogadores de defesa acabam sendo envolvidos na tua estratégia e nas ações dos seus jogadores, e assim acabem cometendo erros e levando e recebendo gols. Tá? Então aqui temos uma ideia de um ataque em inferioridade numérica. Então vamos lá, o time de azul, então temos 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, não é, no ataque. Então possivelmente um dos jogadores tenha sido excluído, mas então há necessidade que eles trabalhem daquelas condições anteriores, que eles procurem não trocar muito de posições, muito embora possa acontecer, ok? Porém, que eles trabalhem de uma forma mais posicionada, ou seja, eles permaneçam nas posições de responsabilidades do ataque deles e, claro, num dado momento partam, para o combate, para tentar fazer o gol, enfim, tá certo? Mas há essa necessidade. Então, o ataque em inferioridade numérica. E é claro, nós temos o ataque em superioridade numérica, onde você deve explorar o contra-ataque, teu time, não é? Ampliar bastante a frente do ataque, ou seja, se você está em superioridade, você precisa fazer com que todos os teus atacantes, todos os teus jogadores estejam atuando, sejam combativos e agressivos a fim de fazer o gol. Bons resultados no trabalho com 2 pivôs
Então, quando que um ataque será em superioridade numérica? Quando o outro time, por exemplo, tiver um jogador em exclusão, um ou mais, tá certo? Bons resultados do trabalho com pivô formando 2 triângulos de ataque. Tá? Se a defesa se fixar nos 6 metros, arremessar de meia distância, eles vão ter um jogador a menos. Se a defesa flutuar, jogar com os pivôs e utilizar a infiltração. Então vamos lá. A defesa vai jogar no 6-0, que na verdade não vai ser 6-0, mas eles estão com um jogador a menos. Então significa que ele vai permitir que os seus jogadores arremessem de meia distância. Geralmente, como nós vimos lá, os armadores, os meia armadores. Porém, se eles jogarem flutuando, ou seja, eles sobem para tentar uma interceptação, eles abrem espaço para o trabalho do pivô, do teu pivô, e no caso aqui a proposta é jogar com dois pivôs, para que a hora que eles subam para flutuar, o espaço que eles voltariam já esteja ocupado pelo pivô, que vai fazer o bloqueio e vai permitir que os companheiros arremessem, façam as infiltrações e tentem o gol. Tá certo? Então, aqui a ideia de um ataque em superioridade. No caso aqui ele está sendo jogado com 1, então o triângulo que foi mencionado há instantes, então está formando aqui, ó. Por exemplo, ó, aqui você tem o extrema, um armador e o pivô, eles formam um triângulo, correto? Você tem esse armador, o pivô e o armador central, formam um triângulo. Então, se este extrema tivesse aqui, ou este armador jogasse como pivô, você teria então, obviamente, 2 triângulos, correto? Então, é uma proposta. Então, aqui nós estamos vendo o jogo dentro da ideia que eu falei a vocês, ou seja, temos 6 jogadores no ataque contra 5 na defesa. Significa dizer que um desses jogadores, ou todos, dependendo da posição, será sobrecarregado. Lembrando que, se eles se fecharem aqui no 6-0, permite os arremessos de meia distância. Se eles flutuarem, permite com que o pivô ocupe o lugar deles e contribua para as infiltrações. Então, lógico, às vezes é muito difícil um jogador não receber uma exclusão. É muito difícil isso não acontecer. É bem comum no handebol. Lembrando que a exclusão é uma forma de que se evite porque foi uma falta, uma infração grave dentro dessa ideia, e o árbitro achou por bem deixar o jogador lá por 2 minutos, tá certo? E isso, lógico, que vai prejudicar o time sobremaneira, não é? Tá? Temos então os tipos de ataque mencionados. Tá? A gente tem o ataque posicional e o ataque em circulação. O ataque posicional, a equipe se organiza de maneira que seus jogadores atuem em posições de maior rendimento. Então temos aqui um ataque 3-3, cada jogador vai atuar na sua posição de domínio, na sua posição de rendimento. Nós temos o pivô, os extremas, o armador esquerdo, central e direito. A ideia é que no ataque posicional, o que seja movimentado é a bola. Os jogadores não trocam de posição. Claro, vai haver infiltração para o arremesso, vai haver, mas eles não vão trocar de posição. Ele vai, por exemplo, o pivô aqui faz um bloqueio e esse armador faz infiltração. Mas eles não vão trocar de lugar, ok? Então, quem que troca? É a bola. Então, a bola passa de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, até ter um jogador em melhores condições de arremesso e conversão em gol. Aí temos o ataque em circulação, caracterizado pela movimentação contínua dos jogadores atuando sequencialmente em diversas posições da quadra. Então, isso aqui é bem comum, vocês acabam vendo isso aqui muito no jogo de handebol. A ideia é que um passe troca de lugar com o outro, passe troca de lugar com o outro, mas eles acabam sempre voltando para as posições originais deles. Mas a ideia é justamente confundir e ludibriar a ação dos jogadores de defesa. Essa é a ideia principal do ataque em circulação, que eles não consigam entender quem será o arremessador ou em qual posição se joga. Isso só vai acontecer ao longo do jogo, ou o técnico do time da defesa tem estudado o teu time. Então ele sabe que essa possibilidade é onde um jogador vai mudar de posição para arremessar
para arremessar de um ângulo melhor, mesmo ele não sendo daquela posição. Por exemplo, um armador que de repente troca de lugar com o extrema, para que o extrema arremesse daqui por uma ou outra vez, não sempre. Tá certo? Então, é o ataque de circulação, que pode ser interna, quando é realizado dentro da linha de tiro livre, ou seja, a circulação acontece dentro da linha dos 9 metros, da linha tracejada, e a externa, quando acontece fora desta linha, né? Um pouquinho atrás dessa linha. Também pode acontecer. Aí o que depende disso? Depende do esquema de defesa adotado pelo outro time. Se ele estiver jogando com um time muito à frente, uma defesa 4-2, por exemplo, onde ele tem 2 defensores avançados, então pode-se optar por fazer uma circulação externa. É uma das possibilidades de atuar dentro dessas condições do tipo de ataque.